Pois é, minha gente, como vocês sabem, aqueles que acham que é dono da cidade, que é dono do Brasil, que é dono do país, acha que está mesmo acima da lei e começa a peitar e começar a editar suas regras. Nós temos aqui em Belo Horizonte, claro, para nós, um prefeito ditador, que para mim é e sempre foi. Desde o seu primeiro mandato e o segundo, ele acha que pode mesmo dominar o país, ou bem melhor, a cidade, a bel prazer, implantar suas leis como se fosse a sua própria casa, não é verdade? Pois é, né? Mas sabemos que na semana retrasada houve aí um indeferimento aí, ou um deferimento, na verdade, do juiz, a qual ele ordenou que dia 29, que seria ontem, né? Que seria ontem, a reabertura da cidade inteira. Por quê? Eu, para mim, nunca vi uma cidade, um prefeito governar sem munícipe, sem pessoas, sem nada. Para mim, esse aí é o prefeito zumbi, é que, na verdade, governa uma cidade, de fato, sem ninguém para ser os seus eleitores. É incrível, né? E o problema que teve aí, os seus votos, que é muito suspeito para mim, um homem que torturou tanto a população belo-horizontina, foi mais votado de Belo Horizonte. Incrível. Eu não acredito nessas mentiras aí, que de fato ele teve esse grande voto. O problema é que houve uma guerra aí, uma discussão, uma briga judicial, abre, não abre, e ele achou por bem somente abrir os essenciais. Claro, é óbvio, prejudicando os outros. Mas, na primeira pauta, o juiz ordenou que dia 29 de janeiro ele deveria abrir todas as lojas, todos os bares que fossem não essenciais. Ele não deveria proibir. Até porque a justiça entendeu que ele acha que ele é o dono da cidade, que ele manda, faz o que quer, prejudica um e depois, no final das contas, querem cobrar os impostos das pessoas. Inclusive, essa desgracência desse povo, desses bandidos que roubam do povo, na verdade, tem aumentado cada dia mais conta de água, de luz, e tem tirado do povo até mesmo o emprego. Como que alguém vai pagar alguma coisa se ele não tem emprego? E se a cidade de fato está fechada para um camarada, um cara que disse que é prefeito e que ama uma cidade e seus eleitores, dando prejuízos enormes a milhares de pessoas. Bom, só para mim demente que vota nesses homens. Eu ainda bem não voto em ninguém. Mas vamos lá, vamos ver aqui que desta vez ele se deu mal. Até porque ele entrou a primeira vez, recorreu, mas o juiz prevaleceu com sua palavra de magistrado. Vamos ver o que está escrito aqui. Calil anuncia a reabertura do comércio, bares e academias em Belo Horizonte a partir de segunda-feira. Bom, como vocês sabem, hoje é sábado, né? Então, a partir de segunda-feira, você que tem aqui de Belo Horizonte, que tem aí o seu estabelecimento fechado, lacrado, e é claro e é óbvio, e aí já está num motivo melhor ainda de recorrer à questão da prefeitura, que ela saiu multando e fechando muitos comerciais que não eram essenciais. Acha que por acaso as pessoas estão vivendo a bel prazer, na verdade, ou seja, vive porque cai do céu e não precisa trabalhar. E o problema é que é o seguinte, né? Que de fato as pessoas que têm os seus gastos, eles têm que ter aonde tirar. E quem vai dar para eles? Quem vai pagar as contas deles? Então, para esse prefeito, dane-se todo mundo. Acha que ele é Deus para resolver o problema da cidade e para evitar que esta suposta enfermidade que se virou pandemônio aí, acha que ele vai evitar isso aí. Não vai, porque está vindo uma pior aí que chama cepa. E essa cepa vai cepar muitos pescoços que ainda ficaram pendurados. Vamos lá então na matéria. Calil anuncia a reabertura do comércio, bares e academia em Belo Horizonte a partir de segunda-feira. Lembrando que ele está anunciando, certo? É porque ele tem uma força de lei que obriga ele. O juiz mandou e está mandado. Na verdade, o juiz manda mais na cidade que o prefeito. E eu até acho muito melhor isso. Vamos lá então. A decisão se baseou na queda dos índices de ocupação de leitos de UTI e taxa de transmissão. É incrível, né?
Mas como que pode mentir assim? Na verdade, a primeira vez que o juiz mandou abrir o dia de 29, eles alegaram que a pandemia está crescendo, que isso, aquilo, outro. E aí, então, o juiz chegou e entrou novamente e derrubou a liminar, que foi cancelada a primeira decisão do juiz. E então foi mantida a reabertura por pena de 50 mil reais acho que é por dia. A flexibilização de agora, né, de agora prevê a reabertura de museus, cinemas, teatros, salões de belezas, clínicas de estética e feiras. E feiras. Então, para os feirantes aí, certo? A Feira Hippie já está aí dizendo que a partir da semana que vem, domingo, já pode trabalhar. Então, vamos ver o que diz aqui, né? O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, PSD, anunciou nesta sexta-feira, dia 29, a reabertura do comércio, dos bares e restaurantes, além de academias e clubes da cidade a partir de segunda-feira, dia 1º. Essas atividades consideradas não essenciais estavam fechadas desde o dia 11 de janeiro. Quer dizer, o que não é essencial, né? O que não é essencial é o que eles deveriam parar, que é a venda de droga, nos tráficos, nas bocas de fumo, né? A ilegalidade, um monte de coisa aí que está fora da lei. E eles, então, não se preocuparam tanto com isso. Se preocuparam em deixar os moradores, na verdade, os trabalhadores, no prejuízo. Bom, esse aqui é o prefeito daqui. Tá com cara de coitado, né? A derrota realmente tem um gosto de amargura. Então, veja bem que a flexibilização de agora prevê a reabertura também de museu, cinemas, teatros, salões de beleza, clínicas de estéticas e feiras. No caso dos bares e restaurantes, a venda de bebida alcoólica será permitida de 11 às 3 da tarde. Aí ele fala assim, quero pedir desculpa mais uma vez pelo fechamento, mas com a queda nos índices, valeu a pena, disse o prefeito. Mentira, não houve queda nenhuma, rapaz. Aqui todo dia está dizendo que está tendo isso aqui e tal, aquilo outro. Na verdade, ele está falando porque, de fato, o juiz mandou, e está mandado, ele não está abrindo porque ele quer. Que por ele, que todos se lascassem, por ele que todo mundo se danasse, né? Por ele, na verdade, ele não está nem aí. O salário dele no final do mês vai vir mesmo, tendo com pandemia ou sem pandemia, ele vai tirar dos coitados mesmo. E a gente que está pagando imposto aí, que muito desempregado, muito perdeu emprego, ninguém mais tem emprego quase, e o camarada chega no final aí dos trimestres e quer recolher impostos de IPTU, isso, aquilo, outro. E quem que vai pagar? Então, essa é a razão. Então, ele diz assim, quero pedir desculpa, porque desculpa o prejuízo que ele já deu, né? Então, porque não devolve todos os prejuízos que deu aos outros. Veja só, ele disse isso porque a decisão se baseou na queda de índices medidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso aí eles estão falando antes do juiz decidir abrir. Então, depois que ele recorreu e perdeu a primeira vez, na segunda vez o juiz decretou de novo, e aí prevaleceu. É claro que ele está abrindo essa cidade, não é para satisfazer você não, filho. Ele está abrindo por ordem e força judicial. Ele mesmo disse que ele não abriria nunca. Ele fala que ele não abriria nunca, certo? Então, para você ver, ele está abrindo essa cidade por força judicial. O juiz mandou, o juiz ordenou, e o prefeito tem que acatar e tem que ouvir. Então não é ele que quer, por ele ninguém abriria, por ele não teria nada. Diz ele que desta forma estava evitando que as pessoas se contagiassem. Como se ele fosse o mandante, né? Ele está mais para ser o tal do Dória de São Paulo do que aquele que realmente ama a população. Bom, parece até mesmo que ele é Deus que vai impedir que as enfermidades entrem nos lares, na casa dele, o que for. Bom, na verdade, eles estão tudo nessa farinha mesmo, né? Nesta quinta-feira, dia 28, a taxa de ocupação de leite chegou a 76,4%, apesar da queda. O indicador segue em alerta vermelho. Outros 2 termômetros monitorados pela Prefeitura, leitos de enfermidade, não acredito não. O médico Naio Tupinambás, membro do comitê de enfrentamento da nada também não. A gente conseguiu passar, também não vou ler isso aqui não, depois você entra e lê. O importante, fechamento do comércio. Desde o dia 11 de janeiro, o comércio não essencial de Belo Horizonte está com as portas fechadas.
numa tentativa de frear o avanço da pandemia. Frear, certo? Se tivesse freado de verdade, ele não esperava uma ordem judicial, certo? Mandar ele abrir, não. Quem entrou com a ordem judicial, irmão, foi justamente o vice-prefeito que não concordou e que ele, me parece, também é deputado, e o deputado, que entrou e pedindo para abrir os essenciais, porque ele estava prejudicando os essenciais enquanto os outros grandes estavam ganhando. E aí depois vinha aí os impostos, e na verdade, o que acontecia? Vinham os impostos e ninguém tinha que pagar e ele metia a multa em cima. Bom, na verdade, está na hora das pessoas que foram multadas, fechadas, né, recorrer e pedir ou cancelar a multa e pedir os valores realmente devolvidos da multa que ele cobrou quando estava ali proibido os não essenciais. Então, esse fechamento do serviço, o terceiro da pandemia, foi anunciado pelo prefeito Alexandre Calil no dia 6 de janeiro e oficializado em um decreto publicado 2 dias depois. Inclusive, o juiz até fala o seguinte, né? Ou o juiz ou o deputado, né? Fala que ele cria a lei como se ele fosse o dono da cidade, ele fosse o mandante da cidade. Ele cria a lei, impõe aquela lei e manda cumprir. Quer dizer, ele virou um prefeito juiz, né? Na verdade, ele não sabia o que ele era de verdade. Se ele era um prefeito ou se ele era um juiz. E aí, acabou que, de fato, ele caiu do cavalo dessa vez. Então, bom, além dos serviços essenciais, praças públicas permaneceram abertas, ao contrário do que aconteceu no início do ano passado com 5 grandes praças, assim como os parques públicos e zoológicos da cidade com visitas agendadas previamente. Mais de 2.000 mortes, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui eram os gritos, ó. Grito de socorro. O povo querendo trabalhar porque a dívida estava grande. Então, eu não vou ler isso tudo não, depois você entra no G1 aí e você veja, né? Veja o que pode funcionar em BH a partir de segunda-feira. Todo comércio varejista não essencial. Segunda a sábado, de 9 horas, 20 horas. Ótimo, olha aí. Atividades autorizadas que estejam em funcionamento dentro das galerias. Isso aqui é uma justificativa que eles querem dar, como se fosse o prefeito que estivesse abrindo. Não, ele está aqui abrindo por força judicial. Restaurante, cantina, sorveteria, bares similares, inclusive no interior da galeria e shopping e com consumo no interior. Segunda a sábado, entre 11 horas e 22. Vendas de bebida alcoólica para consumo local apenas entre 11 horas e 15. Então, ele pôs aí umas regras, né? Então, você que tem essa lista aí, vai vendo aqui, é só você ver. Eu acho que eu vou deixar aqui para você o link para você ver aqui suas atividades que você estará de volta. Atividades autorizadas, restaurante, cantina, sorveterias, bar, padaria, lanchonete com consumo local. Aí, ó, todos os dias de 5 a 10 horas. 5 da manhã às 10 horas. Tá voltando tudo. Atividade em drive, academias, clube de lazer, cabeleireiro, manicure, museu, cinema, teatro, feiras, exposições e congressos, seminários, feiras organizadas pela prefeitura, então tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, tá? Então, todo o essencial, a partir de segunda-feira, tá liberado, certo? Cali, por mais uma vez, perde aí na justiça. Ele queria, se ele mesmo quisesse liberar as pessoas, irmão, a trabalhar, certamente ele não recorreria quando o juiz mandou abrir dia 29 de janeiro. Aí eles recorreram para não abrir. Aí ele disse que a pandemia estava baixa porque depois que eles perderam na segunda vez e o juiz determinou que eles deveriam abrir, aí ele vem dar uma de desculpa, né, com cara de coitado, certo? Que quem votou no homem desse jamais eu votaria, eu não voto em ninguém, ainda mais nesses homens. Então veja aí que ele beneficiou um lado e os outros se lascaram. O justo paga pelo pecador. Para você ver que nessa desgracença aqui de cidade, inclusive dominada pelas corrupções de muitos, as luzes, a água, veio um absurdo tremendo. Eles realmente estão, além de matando o povo, a enfermidade de um lado, eles do outro lado estão também fazendo a mesma coisa, destruindo o povo nas dívidas. Então, fica o aviso aí, ó, né? Cali anuncia a reabertura. Não, na verdade não é Cali, é juiz anuncia a reabertura de comércios, bares e academia em Belo Horizonte. É simplesmente assim, a ordem foi dada. Aqui no G1 aqui não fala nada do que aconteceu, não é verdade? Por quê? Por que que ele abriu? Não. Mas lá aqui no Tempo, o jornal Tempo de BH,
fala, tá aí, eu não vou procurar não, mas aqui fala que por ele ter perdido, né, por ele ter perdido aqui a recorrido, ele recorreu, o juiz entrou de novo e ordenou, certo? Porque acham as autoridades aqui que ele acha que ele é o dono da cidade, que ele manda na tua casa, no teu carro, na tua esposa, nos teus filhos, que ele manda no teu falar, no teu agir, no teu direito de ir e vir. Então, foi cortada as asas desse homem mais uma vez, hein? Felizmente, nós podemos glorificar a Deus, mais uma vez, vence o bem. Deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e até o próxima informação. Dia 1º de fevereiro, todo mundo de portas abertas. A cidade volta a brilhar e aí fica bem para todo mundo.